Olá, meus queridos, muito bem-vindos a mais um direto. Eu sei que já há algum tempo não estava convosco, mas venho a vós, em breves 20, 30 minutos, dizer-vos algo que considero importante. E não era para vir hoje, é engraçado. Mas, depois de aprimorar o que haveria escolher de vos dizer sobre o tema de hoje, achei importante para que todos possam se movimentar no campo. Este é o título deste direto: movimentar-se no campo energético da forma certa. Nós temos vários padrões de pensamento, várias ideologias, várias questões internas, isto num fio de condutor, que muitas das vezes nos deparamos com a falta. Com a falta ou com o desequilíbrio de alguma polaridade na nossa vida. E então a falta ou a escassez de alguma coisa é só e apenas um relembrar, um alarme para nos pormos novamente no nosso caminho. Não acredito, nunca acreditei que fosse uma expressão de débito ou de crédito kármico, nunca uma expressão de dor, mas sim um aprendizado. E quando nós temos essa maturidade, olá minha querida, como estás? Temos essa maturidade de observar o que o invisível nos traz, vemos com clareza. E é muito importante estes momentos do mês de julho pedem isso, que com clareza analises a tua vida. Então isto tem uma temática muito simples, que é a tua energia estelar, ou seja, as pontes antancaranas de todos os teus chakras estão conectadas ao divino? Esta é a primeira pergunta e muito objetivo. Sentes-te com fé? Sentes-te conectada? Sentes-te a fazer o teu propósito que tu gostas? Estas são as perguntas que te podem responder se estás conectada ou não. Por sua vez, nós temos ligação céu e terra. Tu sentes-te nesta sociedade enquadrado, na tua família enquadrado, ou continuas a viver um arquétipo de não pertença a um grupo, ao que tu és, independentemente do que seja, não te sentes pertencente a nada, não te agarras a nada. Então isso, seja o teu dom, seja a tua expressão da tua criatividade, ipsis verbis. Então percebes que há uma falta de raiz, acordas e tens ânimo para trabalhar, para viver, tens vontade de executar as tarefas que te deixam e que te trazem, sobretudo, paz e pacificação pessoal. Então, se sim, tu sabes que estás ancorada com a grande mãe, com a grande Gaia, com a grande deusa, com a natureza. Então, na movimentação de campo, nós falamos da movimentação de campo e é uma coisa que é extraordinária. Nós temos que criar movimento para que qualquer bloqueio ou estagnação da nossa vida se lhe seja dada a intenção de melhoria. Ou seja, vamos falar, por exemplo, de um problema de falta de escassez, ou falta de prosperidade, ou falta de abundância. E reparem, a falta de abundância não tem a ver com o mesmo quando falamos de prosperidade. Prosperidade resume-se à questão monetária de dinheiros, a abundância fala-se de tudo aquilo que há no universo. E eu pergunto-me, se às vezes nós temos consciência no domínio do invisível, ou seja, daquilo que nós não vemos com clareza, se não haverá alguma ingratidão no nosso receber, no nosso manifestar. E se continuamos a projetar a nossa energia na nossa movimentação de campo, e já explico o que isso é, na responsabilidade de outrem, dos outros, tirando a nossa responsabilidade social, a nossa responsabilidade pessoal e a nossa responsabilidade energética. Por aí já foste. Por aí já foste. E o que é que isto significa? Meus amores, não vale a pena termos um grande ancoramento, uma grande fé, se não estamos embasados num suporte, numa sapata de sustento, que é os nossos chakras básicos. Não existe isso. Vieste para manifestar nesta terra o teu desejo, a tua vontade e a tua missão. Portanto, há um percurso e há um movimento que se inicia. Tu inicias o teu movimento, tu começas a movimentar-te sistemicamente quando tu tens consciência das tuas dificuldades, das adversidades e da tua direção. Já há um movimento. Os bloqueios que possamos ter ou não ter apenas ditam uma coisa: uma estagnação. Uma estagnação
de uma energia. E isto não deve ser observado como algo muito difícil de resolver, porque na medida em que operas na dificuldade e crês na dificuldade, apresentas dificuldade. Materializas e fizeste um movimento sistémico com intenção para que dificuldade, através do teu pensamento, crês em dificuldade. Então sabe que o criador dentro da tua fé e o teu enraizamento é a tua decisão. E o que é que tu podes decidir? Muito fácil. Podes decidir como pensas, como acordas em ti os teus bloqueios e como, ao acordares esses bloqueios, ter consciência deles, falo eu, te pode criar situações de medo, resistência, ego, desafio e da forma com que os vês. Então sabemos que aqui há várias ferramentas a serem utilizadas. É uma movimentação de campo, é uma chamada de intenção. E o que é uma intenção? Quando eu, tu, nós, vós e o eles se movimentam com uma intenção positiva e damos esse passo de fé, ou seja, vou-me movimentar para ser uma pessoa próspera. E o que é que eu tenho que fazer? A pergunta é básica. O que é que me cria escassez? Eu sou aquela pessoa que estou a colar contas no frigorífico, a contar os trocos. Eu sou aquele que, quando vou fazer um pagamento, tenho medo das faltas. Ou vibro em questões ancestrais de falta, que vêm de crenças e de emaranhamentos. Esquece isso. Isso não é uma forma simplificada de tu saíres do problema. Isso é uma forma de o prolongares. Então, conscientemente, toma a tua direção. Qual é? Olho no olho. Frieza. Aí é preciso nada do emocional. Abres o emocional, abres a fenda. Abres o campo emocional para ver com clareza, tu tens a oportunidade de ver. Abres o campo emocional com falta de consciência na tua movimentação. Tudo o que tu vais atrair nessa movimentação sistémica são dores, são bloqueios, são momentos que não são felizes. Não são felizes. Esses momentos não acham nada em si. Ou seja, não resolvem nada. São póstulas contínuas de... é mais do mesmo. Então, para não ser mais do mesmo, porque o divino é uma ação em forma de pensamento condensada em todas as coisas e só por si, basta ouvir só a tua intenção e a intenção está criada. Temos a maestria do Senhor Hell, o Senhor Tempo, o Senhor dos Elohims. Então sabemos que também é a presença de Deus profundamente em todos os seres. Ok? Então, é preciso ter a consciência onde me movimento para ter prosperidade. Quais são as crenças que eu tenho que ter, ou seja, que eu tenho que me causam falta de prosperidade. Então, se tens esta movimentação, não há outra forma senão assentares num papel e dizer assim, o motivo pelo qual eu não sou uma pessoa próspera, pondo a tua responsabilidade pessoal. Porque é muito importante essa responsabilidade. Não é porque tu cuidas do outro, não é porque tu tens outro ao teu encargo, não é porque tu tens isso. Se tens, qual foi a movimentação anterior que tu fizeste no passado que te levou a ter? Isto é responsabilidade energética. E viras a faca da verdade, a espada da verdade para ti. Então sabes uma coisa, quando és honesto contigo, tu fazes uma movimentação de campo sistémica em verdade. O universo, neste momento, está super coerente e pede-nos clareza. E esta clareza obriga-te, ou melhor, nada é uma obrigação, mas convida-te a consciencializares. Eu estou em verdade, vou atrair verdade. Eu estou com crenças de prosperidade, de movimentação, eu vou atrair prosperidade. Não há prosperidade sem movimentação. E o que é que isto simboliza? Muito prático. A movimentação é a tomada de intenção misturada com a tua movimentação em ação. Quais são, ou melhor, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu gosto de criar, aquilo que eu tenho vontade e me é prazível de fazer. Porque senão vou ter isto, senão isso. Quando tu pões o se, sabe uma coisa, meu irmão, minha irmã, o se é o negativador das frases.
E num campo de movimentação, de ação e de energia divina, ela anula. Então, a escolha é só uma. O que é que decides fazer? Porque nós estamos sempre à procura do momento certo, da altura certa, do momento divino, do momento, responsabilizando o divino por nos trazer o momento. Só que nós nos esquecemos de uma frase muito importante. Fazei o homem de acordo com a nossa semelhança. Então Deus, o divino, grande Yahvé, como quiserem chamar, Yod, Re, Von, Re, ou nas escrituras rabínicas do grande Zohar, lá também estão, pela mão dos grandes rabinos, a informação que nós somos divinos. Tu aceitas o teu divino em ação? Tu acreditas que todas as movimentações são para o teu bem maior ou estás em contrariedade? Então são algumas perguntas que eu crio aqui para perceberes quais são os bloqueios que podem impedir tu fazeres uma movimentação consciente da energia. Então se tu disseres assim, eu vou movimentar energia. Primeira coisa que tu podes ter a noção, é que deves ter a noção, é que tempo não é considerável. O tempo é um manifestador. É ele que vai trazer isso que estás a pedir. Então tiras a equação sem tempo e o bater o pezinho, porque estamos à espera. Então, convém, a fé é a grande movimentação do tempo no campo. Então tu sabes que eu vou me movimentar numa ação de prosperidade, de saúde, de qualquer coisa, erradicando o que causa. Quais são as causas? Vou-te já dizer. Se vais por todos os lugares complicados, difíceis de perceber, não é por aí. Vais dando várias voltas, confundindo a tua mente, quando a cura é simples, seja do que for. Portanto, um papel, uma caneta. O que é que conscientemente me bloqueia? Porque não é o que é inconsciente que te vai bloquear. É o que é o consciente que te vai bloquear. Porque aí tu tens a escolha e o livre-arbítrio de perceber que existe sim um bloqueio que é visível para ti. Podes não o reconhecer. Então a tua movimentação no campo é uma movimentação inconsciente. Então toda a energia que movimentas para é ilegível. Então, como fazer uma movimentação no campo? É isso que me perguntam. Numa situação bastante complicada. Mas assim, uma situação bem complicada. Simples. Eu, querido divino, eu estou a passar por este assunto assim, em que me vejo emaranhado, sem qualquer solução na minha vida. Nas tuas mãos me entrego neste problema e movimento-me conscientemente com a intenção em fé máxima para esta resolução. A energia que tudo é em tudo habita, quando nós não fazemos assim, porque tem que ser assim, porque só tem que ser assim, tudo o que está à tua volta, é só olhares à volta, está-te a ouvir. Então, percebe que tudo no teu campo se vai começar a movimentar, basta só a tua intenção. Esta é a verdadeira magia, que tão fácil ninguém compreende. É só isto. Então, dá a tua verdadeira movimentação e intenção consciente para a resolução do teu problema. E se não movimentaste nada? E porque não movimentaste nada? E porque eu não consigo agora? Desculpas. E porque agora eu não tenho oportunidade para? Mais uma desculpa. Tudo o que é divino se manifesta quando tu dás a tua intenção. Confiar nesse processo, ao dar a tua intenção, faz toda a diferença. É que faz mesmo toda a diferença. Então tu movimentas-te sistemicamente para uma cura, tu movimentas-te sistemicamente para operares numa dissolução de qualquer problema que possas ter. E o universo vai trazer convites. O universo vai trazer pessoas que vão falar coisas parecidas à que tu estiveste a falar. Vai atrair situações para que tu possas ver e desbloquear. Aí é o momento em que a movimentação se transporta para o campo da ação. E aí é o momento em que o campo te dá a informação sobre. Nesse momento, convém ouvir profundamente
cada coisa, cada situação, apontar o que ouviste, o que sentiste. E isso será um divisor de águas profundo na vida. Então, prepara-te para te movimentar sempre no teu campo com a consciência dele. Sempre, sempre. Apraz dizer, e é muito importante dizer isto, que nós somos seres em transformação. Roma e Pavia não se fizeram num dia. Nós queremos mudar rápido as coisas, esquecemos-nos da nossa humanidade. Somos humanitários, muitas das vezes, mas pouco humanos. E o que é que isto quer dizer? Que exigimos um perfeccionismo nosso numa linha de tempo e movimentamos-nos num campo em que nós fazemos a previsão, fazemos a projeção num campo futuro que não tem qualquer tipo de embasamento, nem espiritual, nem físico, nem emocional, nem coisa alguma. Então, é muito simples. Estás a projetar no futuro. E no futuro, num campo futuro, aquilo que quando tu serás, se fores uma grande pessoa, vais conseguir, e quando eu for rico vou comprar um iate. Tu estás a fazer. E quando tem um se. Ok? Não importa a frase, importa presentemente com o que tu tens, o que é que tu podes movimentar, sem limitações, porque são as limitações que cessam esta movimentação de campo. Isto é simples. É necessário perceber só que a nossa intenção cria, a nossa intenção movimenta, seja positiva ou negativa, em qualquer das situações. Ela movimenta e tem uma causa e um efeito. Nós recebemos muitas das vezes uma semente nas mãos e com essa semente queremos utilizá-la para que nasça uma árvore, seja ela qual for. Mas nós esquecemos que dentro da semente já está a árvore. E o que é que acontece? Nós não honramos o processo, porque pelo tempo queremos semeá-la, ver, só que dentro da semente já existe a árvore. Como a nossa querida grande monja Koan nos ensina, claramente. Então, se calhar vale a pena termos um pouco de atenção sobre esta situação e percebermos que tudo o que já temos já existe dentro de nós. Só ainda não se materializou. Só ainda não encontramos o campo em consciência para que a movimentação existisse. Isto é muito giro. Queridos, se nós tivéssemos a consciência dos problemas de saúde, das confusões, das doenças, das limitações que a gente se liberta quando é honesto connosco, pura verdade. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui tem uma ascensão de Krishna, nem de Buda, nem de Lobsang Rampa, nem de nada. Todos somos humanos. Pela tua humanidade divina, acolhe-te e aceita-te neste presente momento. É a chave, o destrancador. É a porta que nada fecha. Mas quando tu limitas a tua ação divina sobre o campo, ou não acreditas que tu és divino, tu já não tens uma bateria curta nesse campo de cocriação. Então, a materialização será muito pequena. O vórtice de energia gerado é nulo. Então tu não te estás a movimentar. Nós falamos muito hoje em dia de nos escolhermos, de estarmos no nosso centro energético. Falamos muito como terapeutas isso. Eu recordo a importância que a descentralização energética tem. Por cada movimentação que muitas das vezes nós temos de falta de centro, nós estamos em busca, quer dizer que saímos do centro para voltar a ele com a informação. Nós criticamos isso. Então, mais uma vez nos atiramos nós para cima de um poleiro egóico, deixando que dentro do campo nós nos consigamos ver. Então isso é uma dificuldade. Criamos muitas limitações, muitas conscientes, algumas, claro, que têm um domínio inconsciente e trazem-nos mesmo essa resposta. Agora, há que trazer à nossa racionalidade, à nossa espiritualidade. E quando tu fazes isso, enraizas o teu campo energético total, morfogenético. E tu confias, crias, dás, doas e recebes essa mesma energia. E não é amanhã.
Aí é que está. É que na linha de tempo, a partir do momento que tu dás a tua intenção já subiu ao universo. Então isto é importante. A partir do momento que tu lanças o teu primeiro pedido ao universo, claro, se tu fizeres o pedido com sono, quase a dormir, nem falas, nem dizes nada, simplesmente estás a dormir e estás a agradecer. Eu sou grata por isso. E estás a dormir. Isso chamo que é o pastar na maionese. Quando nós falamos com o divino, ou quando nós falamos com o nosso patrão, ou quando nós falamos com alguém importante, nós não falamos sem voz. É que nós temos de ter esta consciência. Não é? Nós queremos fazer uma movimentação de alguma coisa, nós temos que utilizar a nossa voz. E confiaremos lá que o divino nos ouve de boca fechada. É uma verdade. Mas certo, que necessidade tu tens de ser ouvido? Qual é a fé que está impregnada nas tuas palavras? Ela tem um campo de medição. Então, quando tu fazes conscientemente uma movimentação no teu campo em amor, em plena certeza de que o que tu queres, parabéns. Parabéns, meu irmão. Já conseguiste. Não duvide. Não duvide. Não duvide. Porque quando duvida, eu costumo dizer, prefira dívidas que dúvidas. Prefira dívidas que dúvidas. Inconscientemente, faz só a tua movimentação no teu campo. Porque os meus filhos, porque alguém disse, porque alguém fez, porque alguém, e porque outrem. Meus amores, nós devemos sempre amar o outro. Sempre. Foi isso que Jesus nos ensinou, não foi? Mas nós temos que nos escolher. E esse escolher é só pormos a nossa causa, não à frente do outro, mas num plano primário para nós, sem debater em defrontas, o outro que se defronte com a sua mente, até encontrar a sua paz. E a paz consegue-se quando não iniciamos uma competição. E a competição pode ser iniciada de forma quase ilegível, invisível, mas está a competir. Você, muitas das vezes estás a criar situações nefastas, fétidas, pútridas, porque alimentas nesse campo de ação o continuar de... E então esse campo devolve-te. O que é o campo de ação, filhos? Muito simples. É aquele campo que está a 3 metros de nós. Tem 3 metros, tem um raio de 6 metros. Portanto, nós temos essa capacidade de, em ação, nos movimentarmos. O que hoje colocaste no teu campo de ação? É isto. Estamos num momento em que a lei causa efeito não espera na linha do tempo. É imediata. É imediata. Vocês nos ensinamentos tibetanos encontram isso. Não espera por um tempo. É imediato. Não é colhe daqui a 10 anos. Não é colhe. É imediato. O universo amicíssimo que nos avisa várias vezes antes de nós irmos buscar para o campo a grande doença que nos vai limitar. Então, meus queridos, e para esta parte do segundo do direto, vai ser curtinho hoje, para não se tornar maçudo, só por isso. E porque realmente o que importa é estar uma mensagem clara e quanto menos também acho que é importante. Cada vez se considero mais importante, porque senão depois perdemos-nos. E então, sobre o Salvador, meus amores, nunca penses que és o Salvador da pátria. Se tu, porque há 3 arquétipos profundos que todos nós conhecemos e que são as frases feitas da espiritualidade e que são sempre os slogans de não venças coisas que nunca travaram batalha contigo. Nunca venças. Lembra-te que é dar a mão ao outro e honrá-lo é um dos propósitos mais bonitos que a tua alma pode fazer em movimento. E acredita que às vezes aquele que gosta de ajudar quer sentir que o outro pediu ajuda e lhe é oferecida essa ajuda sem largar a mão.
é das movimentações de gratidão que o divino mais vê. Gratidão só formado pela língua dá igual a zero, mas uma movimentação em ação de campo, em ajudar o teu irmão ao lado, sem lhe tirares a mão, sem julgamento, eu garanto. Sabes os bónus hora? Aqui neste escritório cá em baixo, e porque este mundo é um apartamento T0, que todos nós nos encontramos, é muito, mas muito, mas muito importante. Então é importante termos a consciência profunda de que nós, aquelas pessoas que dizem assim, eu sinto as dores do mundo, parabéns. Tens um predicado divino nas mãos de uma responsabilidade incrível. Inicia-se doloroso, mas sabes, aquele que sente a dor do mundo, e simpatiza com ela, não é simpatiza, é empatiza com ela, não é um salvador, é um ser humano com S grande e um H. Então, não traves batalhas porque achas salvador, quer dizer, nós quase que encontramos problemas em todas as coisas. Eu estou numa fase, confesso-vos, em que desligar o descomplicador tem sido um modo de vivência aqui por estes lados. E explico-vos porquê. Porque, meus queridos, o sol nasce todos os dias, certo? A lua também. Nós também acordamos todos os dias. Agora, vale a pena pensar que, se calhar, nós nascemos todos os dias acordando. Então, aquilo que acordamos ao acordar deve ser puro, simples. E as movimentações que as coisas trouxerem são só movimentações. Nós é que vamos decidir como é que vamos assisti-las. Se vamos criar mais problema, se vamos criar mais fricção, se vamos criar mais imparidade e se vamos criar mais derrapagem. Então, sabem, a vida torna-se segura, a vida acolhe. E acho muito importante vos dizer que todos nós, como terapeutas, temos uma responsabilidade de lembrar todos os dias que ensinamos aquilo que temos necessidade de aprender. Acho muito importante. E depois também acho outra coisa, que nós temos que trazer a todos o amor, a verdade, a delicadeza, às vezes um berro na altura certa, mas um abraço sempre no final. Não é como pancada que o ser humano aprende. Às vezes é preciso, às vezes aprende com pancada, sim. Mas sê tu, amor, aquele que não dá a pancada. Porque o que tu des de amor, a vida ensina. É só isso. Liberta. E aí, sabes, tu confias. O salvador, que sofredor, é aquele que só não acredita na movimentação divina. Queres curar o Salvador, meu irmão? Simples. Parabéns por ser. Parabéns por teres um grande par de força. Esta palavra diz tudo, um par de coisas, diz sempre alguma coisa, mas não precisa ser mal educado. Portanto, é isso. Usa a tua força divina, acredita que essa tua fé, em que todo o divino se manifesta com uma intenção. E confia, aí tu largas de ser salvador. Não deixes de sentir tudo o que está à tua volta, não vais deixar de sentir nunca, não há cura para isso. A não ser seres um empata, isso chama-se mediunidade. É um empata profundo, uma pessoa que tem uma empatia energética com as coisas, com os campos. É um interpretador profundo de campos de movimentação energética. Então, olha só uma coisa. É isso que é preciso. Pessoas que deem a mão, pessoas que sejam asa, sejam ninho, sejam voo, sejam o cair, sejam o inferno e sejam o céu. Porque essas são aquelas que ajudarão a que o teu campo se purifique. Tu te tragas verdadeiro até ti. E sabes, há muitos convites na vida que muitas das vezes nos dizem assim: tenha certeza,
Tenha certeza. Nós pomos sempre em descrédito a nossa opinião para levarmos em consideração a opinião do outro. Mas lembrem-se, toda a gente tem, no seu coração as respostas. Às vezes ignoras. Então, no campo, põe o quê? A reflexão muda. Aquela que não é assistida pela nossa consciência e que nós deixamos para trás. Oxalá é Jesus estar no céu. Então, oxalá que nós todos percebemos que a nossa responsabilidade energética sobre todas as coisas gera uma intenção a cada hora. E é só isso. Portanto, o que é que eu hoje, para pôr em só colmatar este direto e vocês irem ao vosso jantar, o que é que eu hoje movimentei? O que é que eu escolho movimentar? Qual é a minha escolha? O que é que eu decido pôr num campo de ação? Dizendo assim, divino, às 9h15, eu agradeço. Procurar criar um movimento de oração e às 9h15 quero ter uma conversa contigo, meu Pai. E nesse momento, ajoelha, filho, ajoelha. Começa logo a dobrar o joelho. Porque o joelho não é uma forma de nos desmerecer. É uma forma de nos pormos à altura do Pai. Nós achamos que o Pai é muito grande, o Deus barbudo. O ajoelhar é estarmos à altura dele. Porque é nessa altura que ele se põe sempre que nos vê, à mesma altura que nós. Havia muita coisa a compreender do divino, não é? Divino que ama o seu filho, divino que é divino, também se ajoelha perante a sua criação, honra a sua criação. É isto, queridos. Sabem, quando o nosso Deus se ajoelha, todos os nossos deuses se ajoelham em causa própria, na movimentação do nosso espaço. Deixo-vos este pensamento, que é só um pensamento, e é só meu. E com isto só quero dizer, nada nos acrescenta nem diminui a uma verdade. Na nossa escolha, na nossa interação com o outro. Mas na verdade, meus queridos, como deixei no texto em que vos entreguei para vocês lerem, tudo nos acrescenta e tudo nos diminui. Abençoado aquele que se espelha no processo e tem coragem de ser diminuído ou acrescentado. Faz toda a diferença. Quando despes o ego, despes os véus e não tornas-te bailarino de uma dança que não és tu que estás a coordenar. No teu movimento interno, na tua razão e na tua voz, lembra-te, nada nem ninguém te pode cercear a tua voz. Só tu. Aí é quando percebes que o outro te acrescenta ou diminui no momento e no preciso momento em que tu dás essa força. Então, quando eu falo que tudo acrescenta e diminui, eu acredito que nós somos trocas uns com os outros. É profundamente. É isto, sabem? As frases feitas, trazem-me uma dor de cabeça brutal. Sabem porquê, queridos? Porque tudo o que são frases feitas não passam de verbos. E a ação fica para o senhor da esquina. Então, todos nos acrescentam, sim. Todos são movimentação divina. Às vezes, vale a pena nós termos esta consciência, porque ela faz toda a diferença. Quando nos tornamos permeáveis ao outro, quando ouvimos o outro e quando não achamos que somos um grande poço de sabedoria, quando na verdade somos um grande poço de ego e de ignorância. Porque sabedoria é o caminho de amar a sabedoria, é aquele que tem a consciência de que sempre lhe falta e se diminui nessa consciência para que sempre lhe acrescente. Há sempre espaço quando se diminui o ego para caber o acrescento. Um grande abraço a todos, amo-vos, e esta partilha é só uma consciência. A quem sentir, a quem vibrar, a quem ouvir, que toque os vossos corações, de facto, porque estamos num momento ou fazemos ou largamos para lá. É só isso. Porque, meus queridos,
É só mesmo termos a noção que tu hoje podes mudar a tua vida já. Mas para isso, olha quantas desculpas criaste para justificares a não ação. Um campo sem energia da ação, seja qual ele for, ele não se movimenta. Não olhes, queres um conselho? Não olhes para o que aparentemente parece. Olha para o invisível, matéria do grande espírito, repito, invisível, e alcança em confiança, porque a partir do que tu crês, tu obtens aquilo que invisivelmente se traz a esta matéria e tu vês. É só isso. A fé é um trabalho. A fé dá trabalho. Ok? Mas tudo o que dá trabalho também dá uma semente. Lembra-te só que na semente está a árvore. Está a árvore. Está bem? Beijinho, meus queridos. Amo-vos muito. Vocês sabem que sim. Virei agora menos vezes ter convosco. Tenho vários grupos já a assistir. E também virei com menos tempo. Tempo de duração dos vídeos. Considero que para trazer uma mensagem que parece que tens 20 minutos. Eu já ando nos 30. Não é? Portanto, é isto. É objetivos práticos. Oh meninos! Bem! Está na hora. São o meu alarme. São o meu alarme. O invisível traz sempre uma mensagem. É um alarme. Gratidão. Beijinho.